A Câmara aprovou a medida provisória 925 de 2020, a MP, que trata aí de socorro ao setor aeroportuário. A gente vai conversar com o relator da medida provisória, o deputado Arthur Oliveira Maia, do Democratas da Bahia. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Bom dia, Jacene. Prazer é todo meu. Deputado, essa MP ela é ampla, né, com relação ao setor aeroportuário e trata aí de direito do consumidor, porque trata de novas regras para a remarcação de passagens aéreas e também de concessões aeroportuárias, né? Vamos começar falando aí das concessões. O que essa MP traz de novo aí para o setor? Olha, Jacene, primeiro de tudo, é importante dizermos que o setor aéreo ele é estratégico em qualquer país. Então, o Brasil, através dessa medida provisória, o governo brasileiro, claro, o governo, me refiro ao governo como um todo, o Poder Executivo e o Legislativo, estamos fazendo um esforço para que possamos sair dessa crise com todas as empresas aéreas funcionando. Porque quando você perde uma empresa aérea, na verdade, quem perde é o consumidor, porque você tem, em seguida, o aumento do preço das passagens, a diminuição da prestação de serviço, a diminuição do número de voos. Isso é muito ruim, ao fim e ao cabo, para o próprio consumidor. Então, essa medida provisória, ela, de fato, trata de vários aspectos do setor aéreo. Um deles é esse que você já pergunta no começo, que diz respeito às concessões. Nós sabemos que o Brasil, já de algum tempo, vem fazendo rodadas de privatizações de aeroportos. Isso vem desde o governo Fernando Henrique Cardoso, passou pelos governos do Lula, da Dilma, do próprio presidente Michel Temer, e agora continua no governo Bolsonaro. E quando se faz essas privatizações, as empresas que vencem um certame licitatório como esse, eles passam a explorar o aeroporto, mas também têm a obrigação de pagar por essas concessões ao governo. E o fato é que, nesse momento, essas empresas concessionárias estão sem ter nenhuma receita, porque nós tivemos uma redução de 98% dos voos da aviação civil brasileira. Ou seja, o setor praticamente parou, né, deputado? Parou. Quem voou, quem esteve em aeroportos nos últimos meses, eu, por exemplo, estava há 4 meses sem andar em aeroporto. Essa semana, eu viajei a Brasília e voltei ontem. É impressionante, parece que a gente está vivendo uma coisa assim de um filme, né? Porque a gente nunca imaginou os aeroportos totalmente desertos, etc. Então, as empresas concessionárias, de fato, não têm condição de pagar essa parcela que venceria agora em julho e, portanto, a medida provisória trata de prorrogar essa medida para o ano que vem e também a medida provisória autoriza que seja revisado o contrato para que se ajuste o equilíbrio econômico-financeiro desses contratos. Essa é uma tratativa difícil, mas vai ter que ser, a ANAC vai ter que resolver isso caso a caso. Existem já casos de aeroportos que querem devolver a concessão ao governo, mas a medida provisória faz um esforço que eu creio que será bem sucedido no sentido de manter essas concessões em funcionamento, porque não há dúvida que as privatizações dos aeroportos, de uma forma geral, realizadas por vários governos, independente de diferentes partidos, de diferentes ideologias, sem dúvida, esta medida contribuiu nos últimos anos de maneira importante para melhorar a qualidade dos aeroportos brasileiros. Então, a medida, deputado, ela abre caminho aí para uma negociação dos valores do montante que essas empresas repassam para o governo, é isso? O reequilíbrio nessas concessões, né? Nessas concessões. Hoje, das passagens que são vendidas no Brasil, 2/3 são passagens corporativas, ou seja, compradas por empresas. 1/3 é turismo. E a gente sabe que, mesmo quando passar a pandemia, a gente vai ter uma diminuição do setor econômico, da economia brasileira. Consequentemente, as empresas não vão estar com tantos negócios e, naturalmente, haverá de cair a compra de passagens. E isso vai trazer uma consequência para os aeroportos, que ganham em cima da taxa de embarque. Então, isso vai ter que ser objeto de uma renegociação e, obviamente, que é importante que isso se faça com a presença da ANAC, e é isso que a medida provisória autoriza.
Tá certo, a gente está conversando com o deputado Arthur Oliveira Maia, do Democratas da Bahia. Ele é relator da medida provisória 925 de 2020, que trata aí de novas regras para o setor aeroportuário, uma MP de socorro ao setor em razão aí da pandemia do novo coronavírus. Deputado, a gente falou aí, o senhor falou um pouquinho aí das concessões aeroportuárias, explicou aí essas mudanças, né, que a medida provisória traz. Vamos falar um pouquinho, então, do direito ao consumidor, né? Interessa aí a muita gente a questão da remarcação das passagens aéreas. Qual foi o prazo que ficou definido, então, para que o consumidor não seja prejudicado? Olha, o consumidor tem duas opções, de acordo com o que foi votado na medida provisória. A primeira opção é de remarcar as suas passagens. E ele tem direito a 18 meses para remarcar as suas passagens. 18 meses. Então, se você estava com uma viagem marcada para daqui a 8 meses, 9 meses, e você não quer viajar porque está com receio das consequências advindas do coronavírus, etc., você tem 18 meses para remarcar as passagens com nenhum custo, com zero de custo. Não tem nenhum custo para a remarcação dessas passagens. A outra opção que o consumidor tem é de reaver esse dinheiro. E aí a empresa deverá devolver esse dinheiro em 12 parcelas. Essa foi a medida possível, porque, de fato, as empresas também não têm condição de fazer um saque no seu caixa importante agora. Temos visto que essa pandemia tem sido muito difícil para as empresas aéreas, haja visto que até a própria Latam pediu a recuperação judicial ontem nos Estados Unidos, em função da crise provocada pela pandemia, de sorte que, por tudo isso, foi estabelecido esse prazo de 12 meses para que as empresas possam ressarcir ao consumidor por aquilo que esteja, por as passagens que foram compradas. Ou seja, a pessoa, então, tem duas opções, ou ela pede esse ressarcimento do valor que será feito, então, em 12 parcelas, ou ela pode remarcar em até 18 meses, como o senhor acabou de explicar, né, deputado? Exato. Agora vamos falar de uma outra regrinha também que traz a medida provisória, que também é muito importante, com relação aos trabalhadores, aos empregados do setor aeroportuário. A MP ela abre a possibilidade das pessoas que foram demitidas ou afastadas, deputados, sacarem o FGTS, é isso? Exato. Porque, pela lei, você só pode sacar o FGTS quando é demitido. Se você tem lá o saldo do FGTS, você pode sacar. Mas acontece que o acordo que foi feito entre os funcionários das empresas aéreas, isso deixou os funcionários com o salário suspenso. Eles resolveram, conjuntamente, através de um acordo com os sindicatos, suspender os contratos de trabalho. Isso é bom para o empregado, porque ele sabe que quando passar a pandemia ele continua a ter o seu emprego assegurado, e é bom para a empresa aérea, porque ela não vai ter que fazer agora um gasto com essas rescisões, além de que, quando uma empresa aérea demite, por exemplo, um piloto de um Boeing, ele não pode, para que ele seja readmitido, ele tem que fazer uma reciclagem no exterior que é caríssima. Então, eles acharam por bem de suspender os contratos de trabalho de maneira ajustada entre patrões e empregados. Mas acontece que existe a necessidade de eles terem acesso ao FGTS. Eles estão desde março sem receber esse dinheiro. Então, nós fizemos um acordo e colocamos na medida provisória o valor de saque de 360 milhões de reais para ser sacado em 6 meses. E ainda anteontem, eu tive, depois já da aprovação da medida provisória, uma conversa com o ministro Paulo Guedes, que me garantiu que trabalhará para que não seja posto um veto, para que esta ajuda seja de fato sancionada pelo Executivo, de sorte que isso é uma medida muito importante, porque é o dinheiro do trabalhador. O governo aí não está dando nada. As pessoas vão ao longo do tempo, então tem salário, pagando a FGTS, e isso fica numa conta individual de cada pessoa. Então, mas esse dinheiro também serve para financiar a construção civil no Brasil. E quando você autoriza esse saque, você garante que o trabalhador, enquanto estiver sem receber o seu salário, ele possa ter acesso a esse benefício. Tá certo, deputado. A gente vai encerrando aqui a nossa conversa aqui no Palavra Aberta. Eu queria que o senhor fizesse aí suas considerações finais, lembrando que a medida provisória ainda depende de aprovação no Senado, né? Pois é. Vai para o Senado certamente votará na semana que vem. Eu conversei, inclusive, com o presidente da Biocolumbre também sobre isso, e eu tenho certeza
que é mais uma contribuição que o Congresso Nacional estará dando para enfrentarmos a crise, essa crise terrível que estamos atravessando em função do coronavírus, mas sempre lembrando, Jaciane, nós vamos vencer essa crise. Eu acho que nós estamos enfrentando uma dificuldade grande, com certeza, aliás, estamos enfrentando uma dificuldade grande, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, mas nós somos mais fortes do que essa pandemia e vamos superar essa crise e o Brasil vai voltar a crescer. Mas, nesse momento, o mais importante é ajudar as pessoas que estão precisando, como é o caso dessa medida provisória. Então, muito obrigado a vocês da TV Câmara. Sempre é um prazer participar do Palavra Aberta e até uma próxima oportunidade. Tá certo, deputado. Muito obrigada mais uma vez. Nós conversamos com o deputado Arthur Oliveira Maia, do Democratas da Bahia, falando um pouquinho sobre a medida provisória 925 de 2020, a medida provisória da qual o deputado é relator e é uma proposta aí, então, de socorro ao setor aeroportuário. A gente fica por aqui e até a próxima.